Dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aluno do coração. Seja mais que bem-vindo a esse nosso encontro. Aqui a gente vai trabalhar com direito constitucional, especificamente sobre princípios fundamentais. Aquilo que o legislador constituinte já introduz à Constituição, dos artigos 1º ao 4º. Então vamos lá. Primeiro, o que seriam esses princípios fundamentais? Veja, já na abertura do texto constitucional, o Constituinte se preocupou em destacar no seu título 1, né? Então, né, vale a pena a gente lembrar que a Constituição, como qualquer outra norma, é dividida em título, capítulo e seção. E essa forma de organizar, ela é bom que seja observada por você que estuda, porque ela, obviamente, obedece a uma lógica, tá? Então, já no título 1, nós temos os princípios fundamentais. E estão aí no título 1 porque justamente são os valores que vão orientar todo o agir do Estado, né? Você certamente já conheceu pessoas que tinham um modo todo diferente de agir. Às vezes você pergunta, ô fulano, por que que você age assim? Aí você pode ter ouvido como resposta, é porque eu tenho os meus princípios. Ou seja, ele tem valores que quando age, ele os leva em conta. Os princípios fundamentais são assim, são valores que a República está obrigada a levar em conta no momento de sua atuação, seja no plano externo, seja no plano interno. Então, princípios fundamentais são basicamente valores que norteiam o modo de agir da República Federativa do Brasil, correto? Por isso são chamados também de princípios estruturantes, como diz aí o nosso Bernardo Gonçalves, né, grande constitucionalista mineiro, são responsáveis pela organização da ordem política do Estado brasileiro, demarcando teórica e politicamente o pensamento e as convicções da Assembleia Constituinte. Né? O que é isso mesmo? Como eu disse, são os valores que norteiam o modo, né, de agir da República. Veja, e aqui você tem que ficar atento para uma relação gênero-espécie. Como assim, professor? O que você tem dos artigos 1º ao 4º é um gênero, a que chamamos de princípios fundamentais. Mas nós temos dentro desse gênero algumas subcategorias, fundamentos, princípios que regem as relações internacionais. Vamos falar na ordem, né? No artigo 1º eu tenho a categoria dos fundamentos. Você vai aos incisos, você tem aquele famoso só se diva plu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e ainda pluralismo político. São esses os fundamentos. No artigo 2º você tem o princípio da separação dos poderes. Lá nos é dito que os poderes executivo, legislativo e judiciário são independentes e harmônicos entre si. Também temos no artigo 3º chamados objetivos fundamentais. Nos objetivos fundamentais, nós temos normas que nós classificamos de eficácia limitada, mais especificamente por uma questão programática. Então, são normas de eficácia limitada por uma questão programática. Professor, por que que o artigo 3º é classificado como uma norma constitucional de eficácia limitada? Né? É limitada pelo seguinte, porque uma norma constitucional, quando ela é bastante em si mesma, quando da sua promulgação ela já está apta a produzir os efeitos, a gente diz que é uma norma de eficácia plena. Então, o que que é a norma constitucional de eficácia plena? É aquela que é bastante em si mesma, que quando da promulgação ela já está apta a produzir todos os efeitos. Já existem outras normas, né, de eficácia limitada que, embora ela tenha sido promulgada, os seus efeitos só se concretizam a partir de uma outra ação do Estado. Essa outra ação pode ser outra norma, mas também pode ser política pública. No artigo 3º, né, os objetivos fundamentais da República, eles são de fato eficácia limitada por ordem programática e dependem para sua concretização
de políticas públicas. Você vai ver, por exemplo, é objetivo fundamental da República a erradicação da pobreza. Gente, o simples fato de estar na Constituição não nos faz, infelizmente, saber que a pobreza acabou. Não. Já pensou? Você sai de casa agora, nesse momento, dá um pausa na aula e na primeira esquina você vê um mendigo. Você diz, não, meu filho, a Constituição diz que é objetivo fundamental da República erradicar a pobreza. Aí ele vai te dizer, mas infelizmente o artigo terceiro não tem eficácia plena, ele tem eficácia limitada, que o simples fato de ter se promulgado esse artigo não é suficiente para que seus efeitos concretos já sejam percebidos. O artigo terceiro ele precisa da implementação de políticas públicas. Por isso que eu digo que ele é de viés programático. Ele diz uma diretriz para que a política de governo persiga. Então, o artigo terceiro dos Objetivos Fundamentais da República são normas de eficácia limitada de viés programático, correto? Beleza? Tranquilo? Agora vamos lá. Além disso, nós temos os princípios que regem as relações internacionais, no artigo 4º. Vão dizer eles dos valores que o Brasil deve observar quando se relacionam com o Estado estrangeiro ou com a comunidade internacional como um todo. Então, né, o princípio da não intervenção, né, da prevalência dos direitos humanos. Então, são valores que o Brasil, nas suas relações internacionais, deve ter como sempre diretriz, né? Esses valores devem estar presentes. Vou chamar a atenção aqui do parágrafo único do artigo 4º. O parágrafo único do artigo 4º, ele diz de um compromisso constitucional com a formação de uma comunidade latino-americana, né? Porque, sobretudo no mundo globalizado, é necessário que os países iguais, eu digo iguais porque quando eu falo comunidade latino-americana, gente, vocês têm que pensar que são povos de muitos pontos em comum, inclusive história, cultura, né? Então, é mais fácil para esses povos, com tantos pontos em comum, criar entre eles uma comunidade para que cada um se sinta mais fortalecido e protegido nesse mundo globalizado, nas relações internacionais. Então, esse é o grande propósito do parágrafo único. E cai em prova, cai, por incrível que pareça. Cai em prova, normalmente, cobrando que você entenda sobre quais preceitos essa união de países vai se estruturar. Lá é dito, né, que vai ser sobre as questões econômicas, políticas, sociais e culturais. Econômicas, políticas, sociais e culturais. Para memorizar, eu criei a palavrinha EPSC, EPSC, econômico, político, social e cultural. E não se esqueça, é uma comunidade latino-americana de nações. Por que que eu estou dizendo? Já houve prova que colocou dos países da América do Sul. Veja, América do Sul não é a mesma coisa de América Latina. América Latina é territorialmente mais abrangente. Então, pode-se cobrar esse parágrafo único do artigo 4º pelo ponto da comunidade sul-americana, mas também pelos elementos econômico, político, social e cultural. Numa prova aplicada para a Secretaria de Educação de Minas, certa feita, eles incluíram nesse rol o educacional. Obviamente ficou errado, porque o legislador constituinte, quando ele se dispõe a assumir esse compromisso do Brasil com a formação dessa comunidade latino-americana, ele colocou sob os preceitos econômicos, políticos, sociais e culturais. E, por fim, mas não no fim, e sim no início, os princípios fundamentais trazem os atributos políticos da República. Os atributos políticos são as características desse Estado brasileiro. Qual seria a nossa forma de governo? Qual seria nosso sistema de governo, nosso regime político, a nossa forma de Estado? Então, aí diz o que o Brasil é. São os atributos políticos. Esses atributos políticos, eles estão
né, na sua maioria, no caput do artigo 1º, mas também no parágrafo único do artigo 1º. Dito isso, feita essa apresentação, a gente vai começar a estudar justamente pelos atributos políticos da República, correto? Antes, porém, vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui. Fundação Carlos Chagas, de 2024. Veja, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático e tem como um de seus fundamentos: letra A, repúdio ao racismo. Letra C, pluralismo político. Letra E, não intervenção. Letra B, igualdade entre os estados. Letra D, independência nacional. Olha bem, o que que acontece aqui? Na verdade, essa questão ela pede que você consiga visualizar justamente essa diferença gênero-espécie. Veja, todo fundamento, são os elementos do artigo 1º, é um princípio fundamental. Mas nem todo princípio fundamental é um fundamento. Por quê? Além de fundamento, eu tenho como princípio fundamental, que é mesmo? Princípio da separação dos poderes, objetivos fundamentais da República e os princípios que regem as relações internacionais. Então, veja, a alternativa pede o que é fundamento. Veja, eu posso até entender que tudo ou quase tudo aqui é princípio fundamental, mas nem tudo é fundamento. O único fundamento que está dentre as alternativas é a letra C, pluralismo político. E assim cai em sua prova de forma recorrente. Você lembrar dessa relação gênero-espécie, que é um conjunto maior chamado princípio fundamental, e dentro dele subconjuntos. Artigo 1º, fundamentos. Artigo 2º, separação dos poderes. Artigo 3º, princípios que regem. Desculpa, o artigo 3º, objetivos fundamentais da República. E o artigo 4º, esse sim, princípios que regem as relações internacionais. Tranquilo? Outra questãozinha. CESP 2023. Acerca dos princípios fundamentais estabelecidos na Constituição e da eficácia das normas constitucionais, julga e diz o seguinte: o pluralismo político é um dos princípios que regem as relações internacionais do Brasil? Não, né? O pluralismo político é princípio fundamental? É, mas não está no artigo 4º, e sim no artigo 1º. Não é princípio que rege as relações internacionais, e sim o quê? Fundamento. Tá claro? Então, uma das coisas que muito se cobra nessa parte da matéria é justamente essa relação gênero-espécie. Você entender o que está em cada uma das gavetinhas. Da gavetinha do artigo 1º, da gavetinha do artigo 2º, 3º e 4º. Fechou? Tranquilo. Então, agora sim, vamos aos atributos políticos. Começando aqui por forma de governo. Veja bem, você precisa saber duas coisas. Primeiro, o que cada forma de governo informa. O que cada forma de governo, desculpa, o que cada atributo, melhor dizendo, designa, tá? Você não pode confundir forma de governo com sistema de governo, com regime político, com forma de Estado. Você tem que saber o que cada um desses atributos tem a dizer. Forma de governo significa o quê? Sistema de governo significa o quê? Regime político significa o quê? Forma de Estado significa o quê? Então você precisa saber disso. E depois, obviamente, em cada um desses contextos, identificar os elementos, tá? Beleza. Então, forma de governo indica quem é o titular do poder, né? Quem é o titular do poder? Às vezes eu pergunto assim em sala, alunos queridos, quem é o titular do poder executivo? E muitos me respondem, presidente da República, professor. E eu digo, não é. Por quê? Porque na nossa forma republicana de governo, o titular é o povo. O presidente é mero exercente desse poder. O presidente apenas exerce o poder, mas o titular, o dono do pedaço é o povo. Então, vamos lá? Dentro desse atributo, forma de governo, que é o atributo que designa a titularidade do poder, nós temos dois modelos. Classicamente dizendo, nós temos dois modelos. Quais? República e monarquia. Na república, olha o nome, res, que é coisa pública, o titular é o povo. Monarquia, o titular é o monarca, é o poder de um mono, né? A república é marcada pela responsabilização do governante, né? O governante ele tem que prestar contas e se pisar na bola, impeachment nele. Já o monarca, ele não tem responsabilização.
eu parto daquele preceito, né? Da que eu sempre gosto de falar isso, porque esbanjo o inglês que eu não tenho, né? The books on the table. Aqui vai dizer, the king do not wrong, né? O rei não erra, o rei não faz nada errado, porque não há responsabilização do rei, né? Na República, o acesso ao poder se dá por eleição, né? E é exercido no mandato temporário. Já na monarquia, o acesso obedece critérios geracionais, hereditários, né? O filho do rei é o príncipe que vai ser o rei no futuro, aquela coisa toda, né? Aquela coisa de filme e de desenho da Disney, né? Agora, o exercício também da monarquia é vitalício. Então, forma de governo é isso aí, tá? Vamos lá, outro atributo é o sistema de governo. Em sistema de governo, a gente vai dizer sobre como esse poder político é exercido, né? Basicamente, eu vou aferir a relação entre executivo e legislativo, tá? Como que o poder político é exercido? Como se relacionam os poderes executivo e legislativo? No presidencialismo, há uma maior independência entre esses poderes. O presidente, a princípio, não precisa do aval parlamentar para estar no poder. E o parlamento também, pelo menos em tese, não precisa desse aval presidencial. Eu sei que na prática as coisas acontecem de modo diferente, né? O presidente, se o parlamento travar, ele não consegue fazer nada. Mas eu estou dizendo aqui em outros aspectos. Formalmente dizendo, conceitualmente falando, em tese, um poder não depende do outro para estar estabelecido. Já no parlamento, os dois poderes, o parlamento e o executivo, eles estão em uma corresponsabilidade, né? E as questões de governo são decididas basicamente em conjunto. E um depende do outro para se manter, tá? Outra coisa, o presidente, na qualidade de chefe de Estado, no presidencialismo, ele ocupa dois papéis. Ele é, ao mesmo tempo, chefe de Estado e chefe de governo. Professor, qual é a diferença? Quando eu penso em chefe de Estado, eu estou pensando naquela figura que representa o Estado perante a comunidade internacional, tá? Isso é o chefe de Estado. Já o chefe de governo é aquele que se dispõe a resolver as questões de política pública interna. Então, o chefe de governo é quem vai decidir. Vamos investir em saúde, vamos investir em educação, quanto vai para isso, quanto vai para aquilo. Outras medidas de política pública interna são decididas pelo chefe de governo. O presidencialismo, uma única pessoa exerce os dois poderes, as duas funções, por isso que eu digo que a chefia é monocrática. Já no parlamentarismo, eu tenho o poder executivo, que é exercido em duas frentes. A chefia do Estado, que é exercida pelo presidente ou pelo monarca, né, se for uma monarquia parlamentar, e a chefia de governo, que é exercida pelo primeiro-ministro. O primeiro-ministro ele é membro do parlamento, então eu tenho uma chefia dual, né? Uma chefia exercida por duas pessoas, sendo que o papel de chefe de Estado está no Poder Executivo e o papel de chefe de governo está, né, com o primeiro-ministro, que sai do parlamento. O primeiro-ministro é uma figura do parlamento, né? Pois bem, vamos lá. O presidente da República cumpre mandado por tempo certo e de forma autônoma, isso no presidencialismo. E não depende do legislativo para ser investido e nem para permanecer, pelo menos em tese foi o que eu disse. No parlamentarismo, né, não há um tempo determinado para o exercício do poder. O primeiro-ministro, que é escolhido pelo parlamento, ele se mantém no poder enquanto o parlamento achar que deve. Então, quando o parlamento quiser, ele pode fazer uma simples moção de desagravo, né? Por nada, por questões meramente políticas, sem ter havido um ato específico. Porque, veja, para eu tirar um presidente, é necessário que ele tenha praticado um crime, né? Que seja um crime de responsabilidade. Já para eu tirar o chefe, o primeiro-ministro, né, que seria o chefe de governo, não é necessário que ele tenha praticado um ilícito, não. Já que eu disse aqui, agora talvez vocês vão entender quando eu disse que a existência do chefe de governo
depende sempre da aprovação do parlamento, porque o parlamento pode a qualquer tempo, né, destituir o primeiro-ministro. Do mesmo modo também que o chefe do Poder Executivo pode fechar o parlamento e se convocar novas eleições, tá? Isso é parlamento. No parlamentarismo há essa interdependência entre os poderes. No presidencialismo há uma independência entre os poderes, né? Aí vem, portanto, diferente do que se observa no presidencialismo, o parlamento pode destituir o chefe de governo, mas também a possibilidade do chefe de governo dissolver o parlamento e convocar novas eleições parlamentares. Então, veja, há um tempo para exercício da chefia de governo no regime parlamentarista? Não há um tempo definido. O primeiro-ministro ele é escolhido pelo parlamento e se mantém no poder enquanto o parlamento entender que politicamente é conveniente, tá? Então, esses dois sistemas de governo. Então, o Brasil hoje, né, creio que vocês já identificaram, vive então num sistema presidencialista, tá bom? Outro atributo político é o regime político ou regime de governo. O regime político ou regime de governo nos informa o grau de participação do povo nas decisões do Estado. Aí, basicamente, nós temos o regime democrático e os regimes não democráticos, né? Na literatura, você pode encontrar outras classificações, classificações mais elaboradas, mas para o nosso concurso, para a nossa, né, para nossa percepção, é suficiente você identificar apenas o autoritarismo e o totalitarismo. Mas vamos primeiro tratar do regime democrático, né? Qual é a origem dessa palavra democracia? Vem do grego demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Então, portanto, é o poder do povo. E aí nós temos três espécies de democracia. Nós temos a chamada democracia direta, nós temos a democracia indireta e nós temos uma terceira categoria que eu chamo de democracia semi-direta, também pode ser dita como semi-indireta, mista ou ainda participativa. Veja, o que que é democracia direta? Eu defino assim, que a democracia direta é quando o povo expressa no voto o próprio conteúdo da sua vontade. Já a democracia indireta, o povo, no voto, indica aquele que representa a sua vontade. Tá claro? Para você entender, eu costumo fazer uma ilustração. Imagina uma associação de bairros em que há um terreno que foi doado pela administração municipal. Alguns moradores querem ali uma praça, outros moradores querem ali uma creche. Se for um modelo de democracia direta, os moradores vão às urnas e quem quer praça vai votar. Eu quero praça. Quem quer escola ou creche vai colocar, eu quero creche. Então veja, o meu voto foi exatamente o conteúdo da minha vontade, creche ou praça. Agora, se é democracia indireta, nós vamos ter candidatos a presidente da associação do bairro vai dizer, olha, se vocês me escolherem, eu vou fazer uma praça. O outro vai dizer, não, mas se me escolherem, eu vou fazer a creche. E aí, como é que vai ser? O morador ele não vai votar creche ou praça. Ele vai votar naquele que representa a sua vontade. O nome do fulano que diz praça, para quem quer praça, o nome do fulano para quem quer creche, né? Que diz que é creche para quem quer creche. Então, isso é a democracia o quê? Indireta. E o que que seria, professor? Democracia semi-direta, semi-indireta, mista ou participativa? Simples, né? Isso é o seguinte, tem um erro de grafia aqui, peço perdão, mas é óbvio que vocês enxergaram isso aí, né? Não é participatica, tica, 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 não. Então, veja, nesse modelo, ele vai ter a coexistência das duas dinâmicas. Você vai ter expressões da democracia direta coexistindo com expressões da democracia indireta. O Brasil é assim. No Brasil, nós vamos às urnas e votamos no presidente, no vice, no governador e vice, no prefeito e vice, nos vereadores, nos deputados, nos senadores, não é isso? E quando vamos às urnas escolher os nossos representantes, é uma expressão clara da democracia indireta. Mas também temos no Brasil momentos de plebiscito, em que irá se implementar uma determinada coisa e previamente a sociedade é consultada. Por exemplo, se eu for fazer a divisão territorial de um estado, como aconteceu em Mato Grosso,
Antes dessa divisão ocorrer, a população envolvida é ouvida num plebiscito. Então, é uma manifestação de democracia o quê? Direta, né? No caso do Estatuto do Desarmamento, houve primeiro a implementação do Estatuto, depois a consulta à sociedade se eles aceitavam ou não aquele sistema, num referendo. Então, essa é a diferença entre plebiscito e referendo, e anota aí. Plebiscito é consulta anterior, referendo é consulta posterior, tá? Mas além do plebiscito e referendo, também eu posso entender como instrumento de democracia direta a possibilidade da própria sociedade levar ao Congresso, levar ao órgão legislativo proposta de lei. É o chamado projeto de iniciativa popular de lei, que também é uma expressão da democracia direta, correto? E nós temos ainda, né, para alguns autores, a ação popular como a possibilidade de qualquer cidadão, através do judiciário, rever atos praticados pelo Estado. Essa ação popular seria dita também, por alguns autores, como expressão da democracia direta. Quando no Brasil nós percebemos as duas dinâmicas coexistindo, por essa razão, o nosso modelo é semi-direta, semi-indireta, mista ou participativa. Há hoje, né, uma consideração que trata de uma democracia deliberativa. É como se fosse um estágio mais avançado, né? Por quê? Porque aqui, além do povo votar, o povo é chamado a debater, a discutir questões. E no Brasil a gente já percebe momentos assim. Quando você vai no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, em alguns momentos em que se discute algo que tem maior interesse social, né, representações sociais são convidadas ou se permite que elas vão lá no plenário do Supremo Tribunal Federal, né, defender seus interesses, apresentar seus fundamentos e argumentos, né? Isso acontece lá no Supremo Tribunal Federal e é um dos momentos em que, né, se percebe assim, olha que legal, é bem uma expressão própria de uma democracia deliberativa, né? Quanto aos regimes não democráticos, obviamente não há liberdade, não há participação do povo no Estado. O que acontece é que a diferença entre o autoritarismo e o totalitarismo, que é esse segundo, né, totalitarismo, que é difícil até de pronunciar, ele é mais radical, né? Ele quer um Estado, ele se configura no Estado que se projeta, inclusive, sobre os costumes. Ele quer modelar a sociedade. No autoritarismo, eu posso até ter uma sociedade plural. Aqui, não, no totalitarismo, eu quero até modelar a sociedade quanto aos costumes. No totalitarismo, certo? Então, aí nós vimos regime político ou regime de governo. E o último atributo, a forma de Estado. Primeiro, a forma de Estado comunica o quê? A forma de Estado comunica o modo com que o poder político se distribui pelo território. Eu tenho um único centro de onde emanam decisões políticas, ou eu tenho um território recheado de porções que também gozam de autonomia, né? Se é o primeiro modelo, se eu tenho um único ponto, é um Estado simples ou unitário. Mas se eu tenho no território vários centros de poder, eu tenho aí um Estado composto ou descentralizado. Esse Estado composto ou descentralizado basicamente também apresenta sua subdivisão, né? Eu tenho a chamada confederação e eu tenho a federação. A confederação, né, é um modelo em que todos os estados membros são soberanos, né? Não há o pacto federativo, não há obrigação de se manter o vínculo. Eles são soberanos. Eles se reúnem por um acordo de cavalheiros, por um tratado internacional. Porque eles falam assim, ó, vamos nos juntar com o intuito de proteger-nos, né? Aí eles se juntam, mas a qualquer momento pode haver a divisão. Qualquer momento um pode falar assim, ó, cansei, não quero mais estar entre vocês, foi bom enquanto durou a minha relação nessa confederação, mas tchau. Ou seja, na confederação há o direito de secessão. Anote isso. Na confederação há o direito de secessão. SECE, SSA, OTIL, beleza? OTIL, né? Secessão, tranquilo? Aí o que que acontece? A federação não. A federação,
eu tenho entes que não são soberanos, eles gozam de autonomia. O Brasil é assim. Até hoje, as pessoas muitas vezes confundem, não conseguem identificar o que é soberano e o que é autônomo. Veja bem, no Brasil, pensa num tanto de bolinha de massa de modelar. Uma bolinha é o município, outra bolinha é o Distrito Federal, uma bolinha são os estados e a outra é a União. Você pega essas bolinhas e faz uma bola só, essa bola só é uma república, é a república. Então veja, república não é sinônimo de união. A União é parte da República, como são os municípios, como são os estados e como é o Distrito Federal, tá certo? Município, Estado e Distrito Federal são entes federativos que gozam de autonomia. Anotem isso, não há subordinação entre entes da federação. De novo, não há subordinação entre entes da federação. O município não se subordina ao Estado, o Estado não se subordina à União. O que acontece é a chamada descentralização política, quando a União chega para cada ente federativo e entrega um pacotinho de atribuições, tá? Então, o município recebe um pacotinho de competências legislativas e administrativas. E o mesmo acontece com os demais entes. Cada ente recebe, por parte da Constituição, um pacotinho de competências legislativas e competências administrativas. Isso é o que nós chamamos de descentralização política. Descentralização política, inclusive, é uma das principais características da forma federativa de Estado. Veja, a federação ela é formada por entes federativos que são autônomos e não soberanos, né? Cada ente federativo tem autonomia. Anotem aí. Cada ente federativo tem autonomia política, porque criam suas próprias leis, tomam suas próprias decisões de governo. Tem autonomia administrativa, porque decidem sobre sua estrutura. É o município quem vai dizer quais as secretarias vai ter, quantos servidores terá, e decidem também sobre as questões econômico-financeiras. Cada ente federativo tem a sua própria fonte de recurso e que decide, através de sua própria lei orçamentária, como irá investir. Então, cada ente federativo goza de autonomia política, administrativa e econômico-financeira. Não há subordinação entre entes da federação. O que há é que cada ente recebe, por parte do legislador constituinte, um conjuntinho de atribuições legislativas e administrativas. O que seriam competências legislativas? É quando o Constituinte diz assim, seu ente federativo, você vai legislar sobre essas matérias. O que seriam competências administrativas? É quando a Constituição diz assim, seu ente federativo, você vai cuidar dessas tarefas, saúde, educação, né? Enfim. Então é isso. Quais são os elementos e atributos essenciais da federação? Vamos lá? Entes federativos são autônomos e não soberanos. Os entes federativos não podem não têm aqui o direito de secessão. Então, na federação, o pacto é indissolúvel. Então, uma outra característica, anotem, a indissolubilidade do vínculo. Indissolubilidade do vínculo, ao contrário do que vimos com a confederação. Além disso, a descentralização política. Cada ente federativo recebeu um pacotinho de competências legislativas e um pacotinho de competências administrativas. Beleza? Outra coisa, como é que uma federação se classifica quanto à origem? Volta e meia cai em prova. Veja bem, vamos pensar em dois países, tá? Primeiramente, os Estados Unidos. Um pouquinho de história, você vai lembrar que os Estados Unidos começaram a partir da independência das 13 colônias, né? Que eram lá 13 bloquinhos separados e que resolveram então se juntar. Veja, eles se juntaram, eles foram de fora para dentro, né? Então, quanto à origem, quanto à formação, né? Olha bem, é um federalismo de agregação, agregou as 13, se agregaram, e como é de fora para dentro, é uma federação, quanto à formação, ela é o quê?
centrípeta, centrípeta. Então, a Federação Americana, ela é, quanto à origem, quanto à formação, ela é de agregação, que os 13 se juntaram, né? E também centrípeta. Cuidado, porque essa mesma palavrinha centrípeta, ela vai estar em outra classificação, em outro sentido, para você não confundir. Quanto à origem, quanto à origem, quando a forma de nascimento, a Federação Americana ela é centrípeta, porque ela veio de fora para dentro. Eram 13 pedacinhos soltos que se juntaram. Então, federação centrípeta ou por agregação. Já a Federação Brasileira, o que que aconteceu? Quando o Estado brasileiro foi criado, nós éramos um Estado unitário, simples. Nós éramos o Brasil Império. Eis que o Brasil, então, que estava concentrado, se dispersou. Então, é por desagregação, vamos dizer assim, né? Então, se é de dentro para fora, é uma federação que centrífuga. Quanto à origem, centrífuga, de dentro para fora, centrífuga. Então, o Brasil é um federalismo por segregação ou centrífuga, beleza. Agora, quanto ao exercício do poder, olha para você ver que você não pode confundir. No caso dos Estados Unidos, certamente você já ouviu dizer que os estados americanos eles têm muita autonomia, tanto que tem estado que tem pena de morte e outro não. Então, no que diz respeito ao exercício do poder, no que diz respeito ao exercício do poder, o poder ele deixa de estar concentrado no centro e vai sendo distribuído para fora, de dentro para fora a distribuição de poder. Então, quanto ao exercício de poder, a Federação Americana ela é centrífuga. Veja, ela é centrípeta quanto à formação, mas quanto ao exercício do poder, ela é centrífuga. E o Brasil é o contrário. O Brasil, quanto à origem, eu tinha um Estado unitário que se dispersou. Quanto à origem, a Federação Brasileira é centrífuga. Mas quanto ao exercício do poder, os estados, os municípios e o distrito, eles gostam de autonomia, mas sem dúvida nenhuma, há uma certa concentração na União, num poder central. Então eu tenho o quê? Quanto ao exercício de poder, a Federação Brasileira ela é centrípeta, tá? Então veja, Brasil é centrífugo quanto à origem e centrípeto quanto ao exercício do poder. Já os Estados Unidos é o quê? Ela é centrípeta quanto à origem, porque as 13 colônias se uniram, mas o quê? Centrífuga quanto ao exercício do poder. Espero que vocês tenham entendido. A Federação Brasileira também ela é dita quadripartita. Por que quadripartida? Porque nós temos quatro estágios, né? Município, Estado, Distrito Federal e União. E a nossa federação também é dita federalismo de cooperação, porque os entes federativos cooperam entre si. No momento que a Constituição estabeleceu a repartição de competências, a Constituição diz assim, ó, isso é uma competência privativa de fulano, isso é uma competência privativa de Beltrano, mas existem competências comuns. E há momentos que a própria Constituição prevê que haverá colaboração de um ente em relação ao outro. Então, o nosso federalismo é um federalismo de cooperação. Tranquilo? Beleza? Então, esses são os atributos políticos. Vamos, então, às questões, algumas delas aqui. Acerca de conceitos afetos ao Estado contemporâneo, considerando as teorias das formas do sistema de governo, o item a seguir. Vamos lá. Sistema de governo corresponde genericamente ao tipo de relações institucionais mantidas entre órgãos integrantes dos poderes legislativo e executivo. Foi isso que eu disse a vocês, não foi? Que o sistema de governo diz como é que o poder político é exercido. Basicamente, como que vão se relacionar os poderes executivos e legislativos, não é isso? Então, envolve também aspecto de investidura, manutenção da instituição dos governantes do poder. Lembra que no parlamentarismo, né, o chefe de governo é escolhido pelo parlamento e para que ele se mantenha é necessário que haja uma concordância. Já no presidencialismo, é uma independência entre os dois poderes, então está perfeito. Essa definição dessa assertiva está correspondendo, de fato, a sistema de governo. Vamos, então, à última questão, né? Aliás, minto, não tem última, essa é a última. Beleza? Espero que eu tenha sido claro na minha explanação, isso costuma cair, tá?
Se ficaram dúvidas, por favor, nos diga aí. Espero eu que não, né? Espero ter sido claro e objetivo, preparando vocês para, nesse tema, qualquer questão que vier. Um beijo, um queijo e até a próxima aula.